Sim, chegou o grande momento. A parte final dessa história está simplesmente maravilhosa. Uma das histórias mais lindas que nós já recebemos aqui. A desconhecida na festa. Aquela mulher que pintou do nada naquela festa. A Rose não entendeu, ela ficou se perguntando ali na hora, né? De onde surgiu? De onde apareceu aquela mulher? Do nada? Convidada por quem? Mas ela tinha uma ligação muito estreita com o marido dela, o Bruce Lee. Interessante a forma como surgiu o nome dele. Você não perdeu por esperar. O capítulo está completo e já vai começar. A parte final dessa história. Imperdível. Sim, é verdade. Eu tenho um coração muito grato. E quero agradecer Maria Mesquita Pereira, que já era nossa assinante e voltou a ser. Muito obrigado, Maria Mesquita Pereira. Um beijo para você. Esther Epifânio não era nossa assinante, mas voltou a ser faz 5 dias. O Davi Pereira da Silva, que voltou a ser o nosso assinante, faz 8 dias hoje. Muito obrigado. Ô Paulinho, eu queria muito ser membro do teu canal. Como é que eu faço? Olha abaixo do vídeo todas as instruções e normas do YouTube para que você seja membro. O YouTube dá muito valor a um canal que tem membros. E o nosso, graças a Deus, tem os melhores membros, formando a família Boa Pessoa. Paulinho, tem custo? Sim, é um custo simbólico. O YouTube cobra R$ 6,99 por mês a partir daí, para que você seja membro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aí detalhe, é um momento que você entra e desiste quando quiser. Perfeito? Mas é uma coisa que tem que ser decidida por você, naquele melhor momento. Fala, eu quero, eu gosto do Paulinho Boa Pessoa, eu quero fazer parte desse canal, dessa família do Paulinho. Eu quero. É uma decisão pessoal, é feita com alegria. Se for com ranço, eu também não quero. Eu não quero. Não, então não entra, não tem problema nenhum. Mas se for com amor, venha fazer parte da nossa família. Perfeito? Ô Paulinho, e eu quero me inscrever no canal. Então faz isso. Isso não custa absolutamente nada. Gesto simples, mas tão importante para nós. Aí dá o teu joinha. Pode dar o teu joinha. Eu garanto que você vai amar a parte final dessa história. O telefone que eu mantenho bem ao lado do título, ele tem uma razão. Ele é o nosso WhatsApp. E através dele, muita gente tem mandado carta. Sim, às vezes a pessoa tem dificuldade para escrever, então ela prefere narrar e mandar um áudio para nós. Faz isso. O telefone é de São Paulo, 0 operadora 11 95133 6677. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e pode mandar mensagem de texto também. Perfeito? Lembro ainda que esse telefone também é chave Pix. E se você quiser contribuir com o canal, colaborar, aliás, Milton Della Vecchia. Falei certo teu nome? Sobrenome? Della Vecchia. É isso aí. O Milton fez aqui uma doação para o canal e pediu que nós não declinássemos o valor. Tudo bem, Milton, mas muito obrigado. Que Deus te abençoe e lhe dê em dobro. Tá bom, meu amigo? Obrigado por ajudar o nosso canal. Isso posto, vamos à parte final da história? Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. A história é das mais lindas, vai te emocionar, vai fazer algo bom. A história do fundo do meu coração vai te emocionar. É linda e acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. A verdade era que eu tremia com o celular do Bruce nas minhas mãos. Os meus olhos percorriam as mensagens na tela
E a cada linha lida, o meu coração batia mais forte. O que antes para mim era algo que eu estava imaginando, podia ser, podia não ser, o que era uma dúvida, agora se transformava num choque absoluto de realidade. Entre as trocas de mensagens recentes, uma frase especialmente me paralisou completamente quando eu li. E foi escrita pela Megan. Nosso filho sabe que você existe. Eu falei que o pai dele vive no Brasil. E desde então ele pergunta por você todos os dias. Bruce, quando você finalmente vai contar sobre ele para a mulher com quem você vai se casar? Meu corpo gelou. Filho? Filho? Como assim? Filho? Eu não conseguia acreditar no que eu estava lendo. Bruce, ele tinha um filho com a Megan e ele nunca citou. Ele nunca me disse nada. Todos os planos, os sonhos que construímos juntos agora pareciam uma grande mentira. Um dia de casamento, um dia de casamento e tudo desmoronava. Aquelas palavras destruíram tudo o que eu achava que eu sabia sobre o homem com quem eu havia acabado de me casar. E eu continuei rolando a tela e a conversa e procurando mais detalhes, buscando desesperadamente uma explicação que fizesse sentido. A Megan havia mandado fotos de um menino, uma criança, com os olhos puxados e traços semelhantes ao de Bruce. Meu Deus, é real, é de verdade. Aquele menino com os olhinhos puxadinhos, tal qual o pai, seria ele? Bruce, filho do meu marido, será? Mas era a cara dele. Eu senti uma mistura, imaginem, a raiva, tristeza, a dor da traição. Como ele foi capaz de esconder isso de mim? Como ele conseguiu olhar nos meus olhos e me prometer um futuro sem mencionar que já tinha um filho com outra mulher? O desespero tomou conta de mim por completo. Eu fechei os olhos e tentei respirar fundo, mas a dor era insuportável. A porta do banheiro se abriu. O Bruce saiu enxugando o rosto com uma toalha. Ele me viu segurando o celular e, ao notar a minha expressão, seu semblante mudou. Rose, o que você fez? Eu levantei o olhar, sentindo as lágrimas queimarem meu rosto. O que eu fiz? Não, Bruce. A pergunta é outra. O que você fez, Bruce? O silêncio caiu entre nós como uma bomba prestes a explodir. Eu respirei fundo, tentando encontrar alguma razão dentro de mim para não gritar naquele momento, mas a minha voz saiu firme e cortante. Você tem um filho, Bruce. Você tem um filho. E você escondeu isso de mim? Como você teve coragem? Bruce fechou os olhos por um instante, como se tentasse encontrar uma resposta dentro de si. E quando os abriu novamente, não havia raiva, mas sim culpa. Rose, eu ia te contar. Eu juro que eu ia te contar, mas... Mas o quê? Mas quando? Depois que a gente tivesse os nossos filhos? Quando? Depois que a gente envelhecesse? Que o casamento envelhecesse? Meu tom foi aumentando e eu senti que as minhas mãos tremiam. Ele passou as mãos pelos cabelos e, frustrado, falou:
Eu não sabia como. Eu tive medo de te perder. Soltei uma risada incrédula. Me perder? Bruce, você já me perdeu! No momento em que você decidiu esconder uma parte inteira da sua vida de mim, você já me perdeu. E o silêncio voltou a se instalar entre nós. Eu queria continuar gritando, jogando na cara dele toda a dor que eu sentia, mas ao mesmo tempo meu coração já começava a se perguntar o que eu faria agora. Eu estava ali, diante do abismo que separava o que eu achava que era, mas que agora já não era. As mensagens no celular de Bruce queimavam meus olhos como brasas, cada palavra um golpe. Megan, ela não era apenas uma colega de faculdade coisíssima nenhuma, muito menos uma ex-namorada sem importância. Megan, ela era muito mais do que isso. Ela era a sombra de um passado que Bruce nunca me contou. Um segredo enterrado sob o peso dos anos e das mentiras. E não apenas enterrado por ele, mas até pelo pai dele, pela mãe dele, do Bruce. Então, num gesto automático, eu devolvi o celular para ele. E foi nessa hora que Bruce se sentiu na obrigação de me contar. De me contar tudo. Mas o que ele tinha para contar era forte demais. Mas já que havíamos chegado até ali, então não havia volta. E tudo precisava ser esclarecido. E foi a vez de Bruce falar, se abrir. E ele contou. A Megan vivia no Japão. Ela era uma prima adotiva de Bruce Lee. Foi assim, o pai do Bruce, o seu Oswaldo, sempre idolatrara o ator chinês e sua obsessão foi tão grande que o levou a se casar com Airi. Airi, uma mulher de descendência japonesa. Quando o pequeno Bruce nasceu, a alegria de Oswaldo foi completa. Seu filho teria traços orientais, como ele tanto queria, tanto desejava. Mas naquele mesmo tempo, Kazuki, irmão de Airi, quer dizer, cunhado do Oswaldo. Kazuki, que também era casado com uma brasileira, Valéria. Kazuki e Valéria enfrentavam a dor de não poderem ter filhos. Foi então que eles decidiram adotar. E foi assim que a Megan entrou nessa história, vinda de um lugar que nem mesmo agora se sabia explicar. Ela não nasceu entre eles, mas foi acolhida como parte da família. Só que detalhe, a Megan já foi adotada grandinha. Ela tinha 7 anos de idade. E como o Bruce era pequenininho de colo, a Megan chegou a cuidar dele enquanto pequeno. Ela cresceu ao lado de Bruce como sua prima, mas também como algo mais. Algo que eles nunca deveriam ter permitido florescer. Bruce e Megan se apaixonaram. Um amor proibido, um desejo incandescente que ardeu em segredo até que, aos 16 anos de Bruce, quase 23 de Megan, Bruce a engravidou. Ela já era uma mulher feita, quase 7 anos mais velha que ele. E ele apenas um adolescente. Quando a família soube, o escândalo foi explosivo. Os sussurros viraram um grito, as acusações transformaram-se numa barreira insuportável e intransponível. A solução? Qual era a solução? Megan, Kazuki e Valéria resolveram ir embora para longe, para o Japão. Mais precisamente para uma cidade chamada Kazuoka. Foi naquele momento a solução encontrada por eles para abafar o caso, para que o erro jamais fosse revelado, para que Bruce pudesse seguir a sua vida sem carregar o peso do que fizera.
Ele tinha apenas 16 anos. No Japão, Megan deu à luz a Daiki. Daiki, um menino que nunca conhecera o pai. Um filho que cresceu entre segredos e silêncios. Mas o tempo tem o hábito cruel de revirar a terra e expor o que foi enterrado. Megan nunca esqueceu o Bruce, e quando soube do casamento dele comigo, voou de volta ao Brasil. Ela queria impedi-lo, queria reaver o que lhe fora roubado pelo destino e pela covardia da família, e dela também. Bruce, por sua vez, nunca teve coragem de encarar a verdade. Ele ainda amava a Megan, ainda a amava. E nas mensagens que li, a prova viva disso me golpeou sem piedade. O revelado até ali já era bastante forte, mas as mensagens do celular, eu cheguei a ler sobre um plano dos dois, Megan e Bruce. Meses após o casamento que acontecera, Bruce fugiria para o Japão. O objetivo era claro: ele e Megan ficariam juntos e terminariam de criar Daiki. Daiki, o filho, era um garoto lindo e a cara do pai. Mas era ainda desconhecido do Bruce. E agora era tudo o que ele queria: conhecer o filho que nunca segurou nos braços. A minha pele queimava, meu peito arfava como se faltasse o ar. Tudo o que eu construíra, todos os sonhos que alimentei, se desfaziam como areia entre os dedos. E agora? O que fazer com o amor que eu sentia? Porque se eu não disse ainda, eu vou dizer: eu amava o Bruce com todas as forças do meu coração. Eu amava o Bruce com todas as forças do meu coração. O que fazer com a dor? O acidente de Megan mudava tudo. Talvez fosse a justiça do destino interferindo. Talvez fosse apenas uma coincidência cruel. Mas uma coisa eu sabia: nada mais seria como antes. Depois de Bruce ter me contado, Bruce resolve ir até o hospital. Ele queria saber como estava a Megan, que havia sido socorrida. Mas eu sabia que ele não tinha a menor condição de dirigir. Eu não sei o que pensei, mas me ofereci para ir junto. Eu vou dirigindo para você. Eu vou dirigindo para você, vamos. Sei lá, eu falei assim como se nada tivesse mudado. Como se eu ainda fosse a mesma mulher que poucas horas antes entrara com ele naquela casa, acreditando em um futuro juntos. Mas é lógico, eu não era mais a mesma. Eu estava destruída. E ele não fazia ideia de tudo que se passava por dentro de mim, ou fazia. A viagem até o hospital foi um borrão de luzes e silêncios cortantes. Eu dirigia com uma mão firme ao volante, mas os nós dos meus dedos estavam brancos. Faltava circulação nas extremidades, sabe? Eu acho que é quando a pressão da gente cai, a minha pressão estava baixa. Eu também olhava para Bruce e via o maxilar dele travado, os olhos dele fixos em algum lugar que eu não conseguia distinguir qual era. Mas o deixei de lado. Eu precisava prestar atenção no caminho, como se aquele asfalto sem fim fosse a única âncora que me mantinha consciente. Eu não falei nada. Eu sabia que qualquer palavra poderia, sei lá, detonar a bomba. Chegamos à emergência e fomos recebidos pelo cheiro de desinfetante e pelo frio incômodo do ar-condicionado. Corremos pelos corredores, guiados por uma enfermeira que, com um olhar de compaixão,
nos levou até a UTI. Ali, em meio a máquinas apitando e tubos, por todos os lados, Megan jazia pálida, sem cor, imóvel. Bruce se aproximou dela, como se o chão fosse desabar a cada passo. Chegou a tocar a mão dela, gelada, e murmurou algo que eu não consegui ouvir. Acho que foi em japonês. Os médicos nos explicaram que o pior com a Megan tinha sido por dentro. Ela sofrera rompimento de órgãos importantes e artérias e sofrer uma hemorragia interna gravíssima. Havia sido feito tudo que estava ao alcance da medicina, mas o corpo dela não respondia. Os próximos dias seriam cruciais. Só que no fundo dos olhos de cada médico já não havia aquela esperança, sabe? E assim, foram 3 dias de vigília, de oração, de olhares desesperados entre mim e Bruce. Ele não saía do lado dela. Nem era permitido, mas ele convencia sempre uma enfermeira a pelo menos dar mais uma espiadinha. Não comia, não dormia. E eu tentava sustentá-lo, mas como segurar alguém que já estava despedaçado? Então, na madrugada do 3º dia, a máquina emitiu um apito longo e contínuo. Megan partiu. De acordo com as enfermeiras, sem dor, sem palavras finais. Apenas um último suspiro. Um silêncio sepulcral e depois a escuridão. Vi Bruce se desfazer naquele momento. Ele não chorou alto, até por característica da própria raça. O pai era brasileiro, mas a mãe japonesa. Ele não gritou, apenas vi quando ele segurou a mão dela contra o peito e fechou os olhos, como se estivesse rezando. O funeral foi breve, discreto, mas doloroso. A dor de Bruce era um abismo sem fundo. Ele cuidou de tudo, organizou cada detalhe, e quando o corpo de Megan foi cremado, eu vi suas mãos tremerem ao segurar a urna. Era como se todo o passado dele estivesse reduzido àquele punhado de cinzas. Dias depois, Bruce me chamou para uma conversa. Rose, eu vou levar as cinzas da Megan para o Japão. Vou levar as cinzas para os pais dela, meus tios. Eles moram em Fukuoka. Eu tenho de ir. Mas eu quero... Você quer o quê? Eu quero que você vá comigo. Neguei de imediato. Aquela não era minha história. Mas ele insistiu. E na sua voz havia um fio de desespero. E aí ele disse uma frase que mexeu comigo. Rose, você agora é a minha mulher. E ainda que por vias tortas, sabe da minha vida inteira.
E eu preciso de você. E eu preciso que você vá comigo. Eu não conheço meu filho. Ele tem 13 anos agora. E a sua companhia seria para mim fundamental. Entenda que tudo que houve entre mim e Megan foi há muito tempo. Foi muito antes de você. Eu preciso de você. Fiquei em silêncio. As palavras dele pesavam em mim como pedras. O que eu faria? O que você faria? Você que está ouvindo, o que você faria? O que significava estar ao lado de um homem que, no fundo, ainda estava preso a uma outra mulher, outra vida, sei lá. Mas o amor, o amor, sempre ele. O amor, às vezes, nos leva por caminhos que nós não escolhemos. E talvez, só talvez, eu estivesse pronta para atravessar essa ponte com ele. Preparei a viagem. E foi assim que chegamos a Fukuoka. Uma cidade linda e populosa. Fukuoka fica numa ilha do Japão chamada Kyushu. É um lugar de belas praias. E há uma curiosidade muito importante que eu tenho que citar aqui. Por lá em Fukuoka, passou um tufão que foi salvador para o povo japonês. O povo mongol, os mongóis, invadiram a ilha com 180 homens contra apenas 40 mil japoneses. Seria um massacre. Os mongóis contra os japoneses, haveria um massacre em Fukuoka. 180 mil contra 40 mil, imaginem. E passou um tufão no dia lá. Esse tufão salvador. Sim, porque esse tufão atingiu em cheio o exército mongol. Os 180 mil homens. E por isso esse tufão recebeu o nome de kamikaze. Kamikaze significa vento divino. E foi a origem do termo kamikaze usado para indicar os ataques suicidas cometidos por aviadores militares do Império do Japão contra embarcações aliadas durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Tem gente que associa kamikaze de uma maneira errada. Acha que kamikaze está ligada à palavra suicídio, não tem nada a ver. Kamikaze em japonês é vento divino. Vento divino. Foi quando eu senti um aperto no peito ao ver o Bruce apertar a urna com as cinzas de Megan contra o corpo. Ele não dizia nada, mas seu olhar carregava um peso que eu jamais poderia descrever em palavras. A viagem havia sido silenciosa, quase dolorosa. A cada quilômetro percorrido, nós nos aproximávamos da verdade e Bruce tanto temia encarar essa verdade, o encontro com o filho. Kazuki e Valéria, tios de Bruce, nos receberam com os olhos marejados e abraços sinceros. Havia tanto amor ali, pesar misturado à gratidão de finalmente estarem reunidos. Fomos conduzidos à casa onde Daiki, o filho de Bruce, nos esperava, de pé, hesitante, na soleira da porta. E foi então que aconteceu. Bruce e Daiki, pai e filho, se olharam e naquele instante eu soube que não havia mais passado ao futuro, apenas o agora. Um menino de 13 anos tinha quase a idade do pai quando ele nasceu. Um menino de 13 anos tinha os traços perfeitos da mãe e a intensidade do olhar do pai.
Havia curiosidade em seus olhos, havia dúvida, mas acima de tudo havia um reconhecimento silencioso. Como se, mesmo sem nunca terem se visto, sempre soubessem da existência um do outro. Bruce deu um passo à frente, mas hesitou. Foi Daiki quem rompeu a distância. Ele correu para os braços do pai. E o tempo naquela hora pareceu congelar. O choro contido de Bruce, abafado contra os cabelos do filho, e os soluços de Daiki misturado ao som do vento que entrava pela janela. A janela aberta. Kamikaze o vento. Kamikaze. Kazuki e Valéria observavam de longe, com os olhos brilhantes, e eu, eu segurando a minha própria emoção, entendi que Megan nunca realmente havia partido. Ela estava ali, naquela conexão que se formava, naquele abraço apertado, naquele amor que, mesmo tardio, se fazia imenso. Foi emocionante demais. Até que eu vi Bruce olhando nos olhos de Daiki, pela primeira vez pronunciar: meu filho. Meu filho. Você é meu filho. O menino olhou para os avós e depois um pouco para mim e por último para o Bruce. Sorriu e disse em japonês, mas até eu consegui entender: pai. Foi muito comovente. Foi uma cena muito emocionante. Depois tivemos a cerimônia para espalhar as cinzas de Megan e aconteceu numa praia chamada Katsuma, em Kazuoka. É uma das praias mais bonitas de lá. Katsuma foi sob um céu tingido de dourado pelo pôr do sol. O vento brincava com os nossos cabelos e as ondas quebravam suavemente contra a areia, como se o próprio mar acolhesse a despedida. Bruce segurou a urna com delicadeza, murmurou algumas palavras em japonês que apenas Kazuki e Daiki compreenderam, e lógico a Valéria, porque vivia lá há muito tempo. E depois, com os olhos fechados, ele lançou as cinzas ao vento. E elas dançaram no ar, antes de se fundirem ao oceano, tornando-se uma parte do infinito. Fiquei ali observando o mar. Todos observaram o mar, sentindo a presença de Megan em cada brisa que nos tocava. Kamikaze. Kamikaze. O vento de lá é kamikaze. Naquela noite, deitados no futon do quarto de hóspedes, Bruce segurou minha mão com força e sussurrou: obrigado por vir comigo, Rose.
Obrigado por me ajudar a encontrar o meu filho. E principalmente obrigado por não desistir de mim. Eu sorri, apertando sua mão de volta, e não precisei responder. Naquele momento eu entendi que o amor tem caminhos tortuosos, muitas vezes dolorosos. Mas quando verdadeiro, ele encontra sempre um jeito de florescer, mesmo entre os escombros do passado. E ali, ao lado de Bruce e Daiki, sob o céu silencioso do Japão, eu soube que estávamos exatamente onde deveríamos estar. Não havia outro lugar do mundo que pudéssemos estar que não fosse ali, naquela hora, naquele instante. Sinceramente, eu acho que o vento kamikaze passou por lá, de novo. O vento divino. O vento divino, aquele capaz de derrubar os muros que separam e com as mesmas pedras juntá-las e construir uma ponte que une, ou várias pontes que unem. De forma misteriosa, eu estava mais do que nunca unida a Bruce. Megan ainda fazia parte da sua vida, mas era uma vida anterior à minha presença. E dali para frente, tínhamos muito a construir. Eu e Bruce ainda estendemos o nosso tempo um pouco mais no Japão. Mas quando retornamos, mais do que nunca, eu e Bruce formávamos um casal. E por uma questão de respeito, orientei Bruce a deixar ainda Daiki com Kazuki e Valéria. Eles estavam precisando muito do neto. Tinham perdido a filha. Hoje eles estão precisando mais do Daiki do que você, Bruce. Deixa o menino com Kazuki e a Valéria por enquanto. Voltamos ao Brasil. E quando depois de 1 ano e 2 meses tivemos a nossa filha, Kuti, se escreve com K-U-T-I, Kuti, significa em japonês aquela que traz a paz. Kuti. Quando nós tivemos a Kuti, recebemos, como a Kuti traria a paz, recebemos a visita de Kazuki, Valéria e Daiki. E não era um passeio, eles tinham retornado ao Brasil. E hoje, vivemos todos numa mesma cidade. Interior do Paraná. E eu posso garantir que somos felizes, que formamos uma família. É muito bonito ver a união de Bruce com o Daiki e o carinho que o Daiki tem para com a irmã. A Kuti adora o Daiki corresponde a todo o amor da Kuti. Eu queria apenas que ao final dessa minha narrativa vocês prestassem atenção de como a vida da gente muda. Eu estava na festa do meu casamento. Vi uma moça desconhecida. Desconfiei. De repente tudo se revela como uma traição. E não era bem isso. Se a gente parar para prestar atenção na história como ela aconteceu, e ao longo do período tudo foi se transformando. E foi ali que o nosso amor foi, na verdade, testado, sabe? Se fosse qualquer amor, não teria resistido. Vou ficar na expectativa dos comentários de todos vocês a partir de agora.
出たあんまり煙突が高いのでさぞやお月さん煙たかろさのよいよいいくら掘っても掘りきれぬあよいよい国の宝らしきおでりゃかたじけないぞよお日さまがきらりきらきら金の色さのよいよいお前崎山仕事ならあよいよい私は先端温度取り苦労する気とさせる気を歌でのろけて友稼ぎさのよいよい盆は二度ない三度ないあよいよい今夜踊らずいつ踊る元気なまんまる月夜に輪ができた